sempre flertei muito com a área comercial. Mas nunca tive oportunidade. Até porque se eu fosse fazer qualquer entrevista para a área comercial, a pessoa ia perguntar qual é a tua experiência. Nenhuma. Eu me lembro que um dia até eu tentei fazer uma entrevista para a área comercial, né? Cara, eu lembro assim, eu sentei na frente da pessoa, o cara tinha saído antes, pá, o cara tinha um know-how maravilhoso com vendas. Eu falei, cara, se eu for pela minha experiência, tu não me contrata. Aí o cara olhou para mim assim, então o que tu tá fazendo aí? Eu disse, cara, eu tô querendo uma oportunidade. Eu não fui chamado para essa vaga, obviamente. Não fui contratado. Graças a Deus, entendeu? Graças a Deus, tudo tem um porquê. E aí, bicho, começam algumas situações assim que quando tu quer alguma coisa e tu foca teu pensamento, as tuas ações, o teu trabalho para aquilo, elas acontecem. Né? Acredito nisso também. Comecei a namorar a Fernanda, minha atual esposa. Né? Na época ela trabalhava no comercial da RBS e ela atendia várias empresas aqui na cidade, inclusive imobiliárias. Nós tínhamos posto, eu tinha um terreno que eu ganhei do meu pai. Né? Meu pai, a suor e sangue, deu um terreno para mim e para meu irmão. É o máximo que eu consigo. E, cara, eu sou muito grato. Não precisava. Mas é um belo pontapé inicial, né? Não precisava, mas assim, cara. E o detalhe, ele comprou logo depois deu o boom imobiliário. O que foi o boom imobiliário? Teve crédito. Né? Teve crédito, então o imóvel, tipo, aumentou 10 vezes o valor dele. Entende? E aí eu botei esse meu terreno à venda. E a Fernanda, na época, ela atendia uma imobiliária que estava lançando um loteamento. E ela falou, olha, o lugar é maravilhoso, tem vista para o vale e tal, a gente precisa dar uma olhada. E a gente foi lá escolher o terreno. E aí, cara, eu já comecei investindo da forma certa sem saber. Porque quando eu fui comprar o terreno, eu não tinha nem a rua. Eu entrei no meio do mato, assim, cara, o terreno deve ser por aqui. A gente escolheu o terreno. Detalhe, eu tinha que vender o meu. Okay. E hoje, quando eu atendo um cliente, diz assim, que o cara vem para olhar um imóvel, ele diz assim, não, mas eu preciso vender o meu então para comprar esse. Eu lembro, cara, que lá no início eu também fiz isso, entende? Eu não fui lá com o valor. Cara, eu me lembro que o cara atendeu, nossa, foi muito gente boa. Eu falei, e ele pensou assim, pá, fechei o negócio. E aí, cara, mas assim, eu tenho que vender o meu terreno. Ele deve ter pensado, eu não acredito, balde de água fria. aquele balde de água fria. Cara, na semana seguinte eu vendi meu terreno. Vendi meu terreno, voltei lá e fechei o negócio. Nessa negociação, eu comecei a conversar com a pessoa que me atendeu, que fez todo o processo da venda. E, cara, é uma pessoa, o dia que tu conhecer, conversar com ela, tu vai ser uma pessoa maravilhosa, entende? E a gente começou a conversar, assim, a gente se tornou amigos como se a gente se conhecesse há décadas. E ele começou a perguntar como é que era a questão de indústria, como é que era a questão comercial e tal. E comecei a perguntar como era a questão de imóveis. E aí até ele me falou assim, olha, eu e o meu sócio, a gente está pensando em contratar alguém para fazer a gerência da imobiliária, né? Porque a gente está focado mais nos loteamentos. Entendi. Até a gente pensou em fechar a imobiliária. Olha. Ou seja, a Serrana era para ter sido fechada lá atrás. Ok. E aí eu disse, cara, me explica mais, como é que funciona? Ele começou a me falar e tal, e ele me convidou. Tu não quer vir trabalhar, fazer a parte de gerência? Não, vamos lá. O que eu tenho? Não, se tu vender alguma coisa, tu faz o curso de corretor, se tu vender alguma coisa, começando do que tu vende e um percentual do que os outros vender. Sem salário, sem nada. Sem plano de saúde, sem nada. E eu falei, topo. Ou seja, você que estava focado na oportunidade Na oportunidade, não no que eu ia ter. Eu abri mão de um salário, um bom salário que eu tinha. Benefícios, plano de saúde, enfim, sabe? Eu tinha um cargo muito legal dentro da empresa e eu abri mão de tudo. Eu me lembro quando cheguei pro meu pai é daquela geração que a realização profissional era entrar numa empresa e tu ficar anos na empresa. Isso era a realização profissional para eles. E aí eu chego, de repente, e digo assim, pai, ó, eu tô saindo, vou fazer isso, isso, isso. E ele, tá bom? Está certo disso? Mas morrendo de medo, com certeza. Não. Mas eu tinha uma certeza tão grande, eu falei, cara, é o momento de eu dar esse passo. Né? Não dá para postergar. Eu acho que talvez esteja surgindo a oportunidade que eu sempre quis. E a partir daí a gente começou a conversar e tal. Me desliguei no dia 15 de agosto, se não me engano, eu comecei a trabalhar com imóveis. Okay. Quando eu estava fechando o meu primeiro mês, eu fiz a primeira venda de imóvel. E aí, cara, eu mantive assim, um imóvel por mês. A minha meta era um imóvel por mês. Aí teve mês que foi 2, teve mês que foi 3, aí no outro foi 1, entendeu? E aí eu comecei a estruturar a equipe. Detalhe, quem que era a minha equipe que ia gerar condições para mim ter resultado? A esposa da pessoa que me convidou, o irmão do outro sócio, eu tinha 2 pessoas na equipe e eles estavam trazendo uma terceira. Ok.
Ou seja, se eu depender só da venda, eu não tinha uma equipe grande. Sim, sim. Era na verdade, gerenciar uma equipe que. Não que não existia, mas uma equipe que. Estava por iniciando, enquanto, uma equipe pequena. Sim, é uma equipe que não dava resultado ainda. Tipo assim, o meu salário dependia dessa equipe. Uhum. Entende? Então, se tu olhar assim, cara, tem tudo para dar errado.